Boa noite, meu amigo e minha amiga. A maior tentação que aflige o homem são as tribulações da carne. E Deus sabe tanto disso que Deus diz lá no Gênesis capítulo 2, versículo 18, que não é bom que o homem esteja só. E Deus, ele faz uma adjuntora para o homem Adão. O inimigo, ele tem essa tentação, ele traz no seu pacote de tentações, ele traz a tentação da carne, tanto para fazer pecar a mulher solteira, virgem, ou a mulher casada, tanto para fazer pecar o homem celibatário ou o homem casado. As tribulações da carne não se deve ser encaradas e enfrentadas como os demais pecados, como o pecado da gula, o pecado da ganância, da tentação da carne. Nós devemos fugir. Nós devemos fugir da prostituição, porque os nossos corpos são membros de Cristo. Os nossos corpos, eles são membros de Cristo. E é por isso que o diabo, ele usa continuamente essa tentação. Ninguém está livre dessa tentação, nem os casados, nem os solteiros. E a prostituição do corpo, muitas vezes, não precisa que a pessoa se ajunte a uma meretriz, ou que a meretriz se ajunte a um homem casado para formar um só corpo. A fornicação, pecar contra o próprio corpo, independe de que você esteja com uma outra pessoa. Com certeza, Adão teria pecado. Só um momento aqui, pessoal. Com certeza, Adão teria pecado no corpo, mesmo sozinho.
essa questão do corpo, essa questão da permissividade do corpo, que é ditada pelas leis dos homens, Deus, através de São Paulo, diz que todas as coisas nos são permitidas, nos convém. Que todas as coisas nos são permitidas. Mas nem todas as coisas nos convém fazermos. Por quê? Porque os nossos corpos, eles são membros de Cristo. E Deus haverá de nos ressuscitar, como ressuscitou a Jesus Cristo. Não interessa se a pessoa é crente ou incrédula, se a pessoa morreu em Cristo ou morreu sem Cristo. A pessoa haverá de ressuscitar no juízo final. E se o corpo dessa pessoa não tivesse ajuntado ao corpo do Senhor, ao corpo de Cristo, sendo o mesmo Espírito, essa pessoa não terá a salvação, porque essa pessoa, ela pecou contra o corpo. Todo o pecado que o homem comete, como eu falei, o pecado da gula, o pecado da ganância, é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quem se prostitui está pecando contra algo que não lhe pertence. Porque o nosso corpo, ele pertence a Cristo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos uma festa. Podem tomar assento, eu havia esquecido, podem ficar à vontade. Nós temos uma festa anual no Brasil e em vários países. No Brasil é no mês de fevereiro, geralmente é fevereiro. Às vezes acontece que é no começo de março. Nós temos uma festa chamada Carnaval. Essa festa, ela promove a libertinagem, ela promove a orgia, ela promove o desprendimento de qualquer coisa que não convém. Muitas coisas que não convêm, as pessoas, elas praticam no carnaval.
Diz as músicas de carnaval que no carnaval ninguém é de ninguém, que no carnaval pode tudo. Com o que nós chamamos de controle da natalidade, foi popularizado o preservativo masculino. Ele foi popularizado e acabou sendo conhecido de todas as pessoas, até de pré-adolescentes. Ele é vendido como se vende por aí miúdo de galinha. Tem em qualquer loja de R$ 1,99, loja que vende variedades, você vê lá um tabuleiro lá, tem uma coisa lá, e você vai encontrar aquilo que comumente se chama de camisinha. Então, as pessoas, elas passaram desde a década de 60, dos anos de 1960, até os dias de hoje. Hoje a coisa tem ficado muito meio a meio, digamos assim. Mas houve um tempo, durante a década de 70 e 80, que a prostituição era livre, que em qualquer festa, em qualquer baile, em qualquer show, as pessoas estavam aí, era para se relacionarem. Vocês entendem? Quem não tivesse relação intersexual não estava com nada, era o que se dizia. Nos meus tempos de boy, segunda-feira, os funcionários adultos, eu era menor de idade, eles só falavam naquilo, a respeito do que eles tinham feito no final de semana. Então, as pessoas sempre se sentiram donas do seu próprio corpo e elas sempre buscaram satisfazer essas necessidades, esses apelos da carne. E isto acontece enquanto a pessoa ainda não chegou
ao seu conhecimento de que o corpo não nos pertence. O nosso corpo, ele pertence a Cristo. Jesus nos comprou. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu sou de uma geração em que os rapazes passaram por muitos conflitos existenciais em relação a essa dimensão da vida, que é a sexualidade. Os rapazes de 14, 15, 16 anos se viam na obrigação de terem relações com prostitutas, com as profissionais do sexo. E aí, muitos eram contaminados pelas doenças sexualmente transmissíveis. Tudo pela falta de informação. Mas eu digo para vocês que a melhor informação e a mais importante informação para não se contrair doenças venéreas é aprender da Bíblia, aprender do Espírito Santo, aprender da Palavra de Deus, que os nossos corpos são membros de Cristo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa seria a grande prevenção, seria a panaceia para esse tipo de mal que no começo da década de 80 matou muita gente através da síndrome da imunodeficiência adquirida, que tem o HIV, que é transmitida pelas relações intersexuais. É porque as pessoas, elas não eram evangelizadas. Quando alguém ouve a palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados e se batiza para o perdão desses pecados, a pessoa naturalmente
ela vai procurar viver dentro dos mandamentos de Deus. Eu conheci um rapaz que trabalhava comigo como datilógrafo numa fábrica de biscoito, bolacha e macarrão. Do nosso departamento, ele era o único crente. E ele dizia, quando ele era questionado a respeito de namoro, de, como é que a gente chama, aquela pegada, o que chamou de chaveco, né? E ele dizia assim, a resposta dele era essa: eu posso conhecer uma pessoa sem precisar ficar tocando nela. Eu não preciso ficar tocando ou alisando ninguém para conhecer a pessoa. Foi uma resposta extraordinária. Depois que eu me converti, há mais 6 anos atrás, hoje eu vejo que aquele rapazinho, eu era bem mais velho do que ele, eu tinha 27 anos, eu acho que ele tinha uns 22 anos por aí. Hoje eu percebo que ele deu uma verdadeira aula bíblica. Ele disse: para conhecer alguém com quem eu queira ter um namoro, eu não preciso ficar tocando, alisando a pessoa. Incrível, não é? Eu digo que ele está por aí na fé, já é bem evoluído. Ele me parece que era da igreja Deus é Amor. Isso é interessante, porque uma das armas violentas é como se fosse aquelas metralhadoras que é usada mesmo pela Força Armada quando há uma necessidade, quando há alguém em perigo, sequestrado dentro de um próprio banco, aí vem todos aqueles militares com aquelas armas, não é? Porque quando dispara é papoco para todo lado. Pois a tentação da carne é uma arma poderosa que o diabo usa para fazer com que você deixe de ser membro do corpo de Cristo e passe a ser membro do corpo do diabo. Através de quê? Através da prostituição. Quer seja com alguém, se você for homem, com uma mulher, com uma outra mulher, que não seja a sua mulher, e mesmo que seja sua mulher, só pode haver relação com consentimento mútuo. Então, geralmente, o homem pula cerca, ou o homem começa a ter uma relação com uma outra mulher, às vezes casada, ou então o homem vai lá no mercado, digamos assim, onde há os profissionais desse ramo aí, e o homem se ajunta a uma meretriz, então ele forma um só corpo com essa meretriz. Ou seja, ele prostituiu os membros do corpo de Cristo. Vocês entendem? Essa é uma arma letal que Satanás usa. Satanás usa a tribulação da carne, a tentação da carne, para nos destituir
do corpo de Cristo. E nós não temos de como enfrentar esse tipo de tentação. Nós podemos enfrentar a gula não comendo muito. Nós podemos enfrentar a inveja caindo em si, passando a ter amor pelas outras pessoas no lugar de ter inveja. Nós podemos vencer a vontade de querer matar, roubar e destruir. Nós podemos enfrentar e vencer isso aí com a ajuda do Espírito Santo. Agora tem algo que nós não devemos encarar de frente. Nós temos que fugir para bem longe. Sai de perto. É o pecado da lascívia. É o pecado da fornicação. Porque esse pecado aí, ele faz a gente corromper os membros do corpo de Cristo, porque nós somos membros da Igreja de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Um crente batizado no Espírito Santo, que caminha na fé, que cai nessa tentação, ele deixou de ser um só corpo em Cristo para se juntar a uma meretriz, formando um só corpo. Então, ele já não vai mais ser a morada do Espírito Santo. Nessa mesma hora, o Espírito Santo se retira, porque o Espírito Santo não compactua com a prostituição. Amém, pessoal? Que Deus vos abençoe com as bênçãos da saúde, da paz e da esperança. Amém.